E aí, cara, tudo bem com você? Como é que você tá? Cara, muitas vezes já conversei com algumas pessoas, já ouvi de muitas pessoas chegarem pra mim e falar: pô, Adriel, eu não consigo entender a Bíblia. Eu leio e não consigo entender a Bíblia. Eu já ouvi isso de muitas pessoas, cara. Todo mundo já passou por isso, né? Todo mundo que lê a Bíblia um dia não entendeu, um dia não conseguia compreender o que a Bíblia queria dizer. Então, eu quero aqui de forma bem básica e simples te dar algumas dicas que podem te ajudar a entender melhor a Bíblia. Primeira de tudo, gente, que você tem que ter em mente: não desista de ler a Bíblia. Sabe, porque às vezes quando a gente não consegue entender, a gente tende a se frustrar e desistir. Não tô conseguindo entender, e chuta tudo, joga tudo pro alto. Mas não, cara, vai lendo. Conforme você vai lendo com a prática, você começa a ter uma visão mais ampla daquilo que está escrito. Você começa a entender melhor o que está escrito. Então, primeira dica de tudo: não desista de ler a Bíblia. Continua. Outra dica, cara, muito importante, talvez que pode te ajudar muito. Cara, não leia a Bíblia de forma fragmentada. O que eu quero dizer com de forma fragmentada? Eu lembro quando eu estava começando a ler a Bíblia, quando eu comecei a ter assim, paixão por ler a palavra de Deus, eu li alguns versículos que falavam muito comigo, eu li alguns trechos que falavam muito comigo, e aquilo me ajudava, aquilo me dava uma direção, era uma coisa boa para quando eu estava começando, entende? Mas se eu continuo lendo só alguns trechos, cada vez que eu vou ler a Bíblia eu leio alguns versículos só, eu não vou conseguir ter uma visão geral do que está escrito. Então, cara, não leia a Bíblia de forma fragmentada, não leia a Bíblia de forma preguiçosa. Cara, se você vai ler a Bíblia, para você é uma parada que eu ouvi uma vez alguém falar: para você entender um versículo da Bíblia, você precisa entender o capítulo todo. Para você entender o capítulo todo, você precisa entender a Bíblia toda. Entende? E para você entender a Bíblia toda, você tem que entender o contexto histórico e tudo mais que a teologia aborda e estuda. Entende? Então você não consegue entender algo, igual uma outra frase também que é muito conhecida: texto fora de contexto se torna pretexto para heresia. Então você quer entender algo pequeno, cara, lê ele todo. Eu sempre falo pra galera aqui da nossa igreja: cara, pega um livro completo da Bíblia e lê ele, estuda ele. Entende? Pega um livro inteiro e estuda ele. Lê a Bíblia toda, faça um plano diário de leitura da Bíblia. Cara, eu vou ler esse livro aqui e vou estudar ele, vou entender ele de forma completa. Entende? Não leia de forma fragmentada, senão você não vai conseguir entender. Pega toda a palavra, pega tudo que está escrito e leia todo o corpo, todo o livro. E aí você consegue entender melhor aquilo que está escrito. Cara, uma outra dica: nunca leia a Bíblia sem considerar cada palavra que está escrito. Então, cara, não passe assim batido pelas palavras. Pegue cada texto que você for ler, cada versículo, medita em cada palavra especificamente. Saiba de uma coisa também, cara: a Bíblia, ela não é um livro de regras. Então, às vezes a gente quer entender, mas a gente quer entender com a visão errada. Por isso a gente não consegue entender. O que é a Bíblia de forma básica? A forma que eu defino a Bíblia. A Bíblia, na minha forma de enxergar, é a revelação do coração de Deus. É simplesmente isso, é o plano de Deus, todo ali em páginas de um livro. Na verdade, são vários livros que se formam um grande livro, que é a Bíblia, ou uma biblioteca. Então ali basicamente é o coração de Deus. Porque às vezes, cara, eu tô lendo o Antigo Testamento, às vezes você pega algumas coisas do Antigo Testamento e você fica assim: caramba. Algumas pessoas chegam até a dizer uma heresia absurda de falar que o Deus do Antigo Testamento não é o mesmo Deus do Novo Testamento. Isso é um erro grotesco. Isso é coisa de gente preguiçosa, que não quer entender profundamente a Bíblia. A Bíblia toda ela é a palavra de Deus. Só que para você entender ela de forma completa, você precisa entender o coração de Deus. Não é simplesmente as palavras que estão escritas, não é um livro de regra, um amontoado de coisas desconexas assim.
o Novo Testamento e o Antigo Testamento é sobre o mesmo Deus, só que o Novo Testamento ele veio dar o sentido completo do que está escrito no Antigo Testamento, entende? Era como se fosse uma cerca até que viesse aquilo que é perfeito. Em Hebreus diz que tudo que foi escrito como sombra para aviso, entende? Até que viesse aquilo que é perfeito, até que viesse uma coisa clara, completa daquilo que Deus queria dizer. Então a Bíblia é a revelação do coração de Deus. Então quando você for pegar a Bíblia para ler, você deve perguntar para o texto: o que está no coração de Deus nessas palavras que eu estou lendo aqui nesse momento? Entende? Então a Bíblia é o coração de Deus. Então, cara, se a Bíblia é o coração de Deus, isso é lógica. Se a Bíblia é o coração de Deus, se a Bíblia é a palavra de Deus, eu não posso abrir a Bíblia tentando formatar ela ao que eu quero entender. Tá aí uma bela dica para você entender melhor a Bíblia. Eu não posso abri-la tentando adequar ela aos meus pensamentos, aquilo que eu quero ler. Entende? Quando eu for ler a Bíblia, eu devo esvaziar minha mente de tudo aquilo que um dia eu já criei aqui, porque a palavra de Deus ela vai atacar profundamente esses muros que você mesmo construiu, tudo que a cultura, tudo que o mundo tenta ditar na sua cabeça, os muros que um dia foram levantados culturalmente, sociologicamente, ideologicamente. A Bíblia ela vem para destruir esses muros. Ela não vem para dar uma base para aquilo que você quer ou gosta de fazer. Ela vem para destruir você por completo, para que você se adeque a ela, para que você seja transformado e não que ela seja formatada a você. Se ela é a palavra de Deus, ela deve me transformar, ela deve me moldar, entende? Sempre que você for ler a Bíblia, pense nisso, o que ela quer que eu seja, que eu me torne, que eu faça. Mas quando eu digo que eu seja, que eu me torne, que eu faça, algumas pessoas têm a ideia de que a Bíblia é um livro de regras. E como eu já falei, a Bíblia não é um livro de regras, a Bíblia é um livro de princípios. São princípios. Entende? O coração de Deus revelado. Então, portanto, a Bíblia não é o que você quer que ela seja e ela não fala o que você quer que ela fale. Ela é o que ela é e fala o que ela fala. Você deve procurar, vasculhar, cavar o máximo que você puder para tentar fazer com que ela venha possuir quem você é. É como se fosse um grande mar, uma praia que você chega ali na areia e se você for só ali na margem, no raso, você vai molhar só um pouquinho dos seus pés, mas na medida em que você vai entrando no mar, você vai andando, você vai indo em direção ao mais profundo, mais e mais as águas vão te encobrindo, mais e mais você vai sendo mergulhado naquelas águas até que você chega num ponto em que você perde completamente o controle e são aquelas águas que te guiam e não mais você. Não é mais você que anda, são aquelas águas que te guiam, são aquelas águas que te movem. Assim é a palavra de Deus. Uma outra frase que eu ouvi já faz muitos anos, eu anotei isso, guardei isso e não esqueço mais. A frase diz mais ou menos assim: as pessoas querem fazer a vontade de Deus. Se você for parar para perguntar, todo mundo vai dizer: não, cara, eu quero fazer a vontade de Deus. Mas a vontade de Deus ela está expressa na palavra, está expressa na Bíblia, nas Santas Escrituras. As pessoas não leem as Santas Escrituras. Portanto, logo, as pessoas não fazem a vontade de Deus. Sabe, é uma equação. As pessoas querem fazer a vontade de Deus. A vontade de Deus está expressa na Bíblia. As pessoas não leem a Bíblia. As pessoas não fazem a vontade de Deus. Então, mano, e agora eu vou dar uma última dica. Se você esquecer de tudo isso que eu tô falando, lembre-se dessa. Essa é a mais essencial de todas. Você, antes de entender com o seu intelecto, você precisa entender com o seu espírito. O Espírito Santo de Deus ministra o nosso espírito bem governado pelo Espírito de Deus ministra a nossa alma, que é o campo do nosso intelecto, dos nossos sentimentos, do nosso pensar, e a nossa alma bem instruída pelo Espírito, ela vai governar bem o nosso corpo. Então, todas as esferas, espírito, alma e corpo do nosso ser, da nossa vida, serão bem governados. Por quê? Porque estão bem governados pelo Espírito Santo. Só que depois do pecado isso foi bagunçado. Então, cara, antes de você tentar entender com o intelecto, tenta entender com o Espírito. Mas de que forma eu faço isso, Adriel? Cara, é bem simples. Jesus Cristo um dia disse para os seus discípulos, poucos minutos antes de Jesus ir para a cruz, de Jesus morrer, de Jesus sofrer toda aquela afronta, ele disse para os seus discípulos: eu não vou deixar vocês órfãos, vou deixar aqui o Espírito Santo, que é um semelhante a mim, ele é um da mesma espécie que eu, e ele vos ensinará todas as coisas.
toda a verdade. O Espírito Santo ele nos instrui em toda a verdade. Então, mano, você vai pegar a Bíblia para ler, primeira coisa. Você vai pegar a Bíblia para ler, você pede em oração, ora ao Senhor, peça ao Espírito Santo. Espírito Santo, Jesus Cristo falou, Jesus Cristo disse que o Senhor me ensinaria todas as coisas. Por misericórdia, por favor, me ensina. Revela-me a verdade. Paulo fez uma oração aos Efésios. Efésios 1, Paulo diz: eu oro para que o Espírito Santo vos batize em espírito de sabedoria e de revelação. Sabedoria e revelação. O Espírito Santo, ele abre a nossa mente, ele nos dá olhos que naturalmente nós não temos. Ele nos dá uma visão que naturalmente nós não conseguimos enxergar. Então, peça ao Espírito Santo que te ensina, e ele ensina, cara. Posso te afirmar, ele ensina, cara. Peça ao Espírito Santo para que ele te mostre aquilo que está escrito, toda a verdade, e ele vai te ensinar, vai te guiar em toda a verdade, porque lâmpada para os nossos pés é a palavra do Senhor e luz para o nosso caminho. Salmo 119. Então a palavra do Senhor, ela nos guia, ela é lâmpada para os nossos pés, é luz para o nosso caminho, ela governa toda a nossa vida, ela deve ser o nosso pensar, o nosso falar, porque ela não é um livro qualquer, ela é a palavra de Deus. Ela é a palavra de Deus, beleza? Se isso te ajudou, se você acha que isso pode ajudar alguém, compartilha isso, divulga isso, mostra para outras pessoas, medita nessas palavras que eu te falei. Eu tô querendo gravar mais vídeos assim, não é querendo ser um blogueirinho, amante de mim mesmo. Não, mas é porque eu entendi que se eu tô ouvindo de Deus algo, se algo tem me transformado em Deus, é um egoísmo da minha parte querer guardar pra mim. Então eu tô querendo gravar mais vídeos assim. Se você gostou, se você acha legal eu continuar gravando vídeos assim, fala aí, comenta aí, seja em qual plataforma você estiver vendo, comenta, fala o que você achou, o que você acha que deveria acrescentar, alguma dica que você acha que eu deveria dizer e talvez eu não tenha me lembrado aqui, algo que você possa também compartilhar com quem vai ver. Fica à vontade aí, compartilha e tamo junto, pega isso pra você e mergulha em Deus, cara, tamo junto. Chama, coloca chama no seu coração.